Pedro Moreira com informações lá de Brasília. Agora tem informação de momento com o Telcure e também informação relacionada ao caso Master. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, acaba de publicar uma nota sobre o que foi a atuação do escritório junto ao banco. Nota, manifestação que o Telcure traz agora para a gente. É isso, apuração com o Gustavo Uribe, âncora aqui da CNN. O escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota hoje cedo esclarecendo os detalhes do contrato com o Banco Master. Ela diz, por meio dessa nota, o escritório Barsi de Moraes esclarece que foi contratado entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 pelo Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica por meio de uma equipe composta por 15 advogados. Diz ainda que foram realizados serviços por outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob a coordenação do escritório da esposa do ministro. Além da esposa, 2 filhos do ministro fazem parte do escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados. Aí, entre outras coisas, menciona 94 reuniões de trabalho, sendo 79 reuniões semipresenciais, na sede do Banco Master, com duração aproximada cada uma de 3 horas entre o banco, por meio das superintendências e a gerência de compliance, a equipe jurídica, para analisar documentos, discutir problemas jurídicos e desenvolver o objeto do contrato. 13 reuniões com a presidência da instituição e equipe jurídica, sendo 2 delas presenciais e outras 11 por videoconferência, cada uma durou aproximadamente 2 horas. 2 reuniões por videoconferência entre o jurídico do Banco Master e a equipe jurídica do escritório, cada uma com uma duração média de 2 horas. Aí mais para baixo eles destacam como que foi essa atuação, com quais departamentos eles trabalharam. Diz que foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais sobre ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito. Menciona a elaboração e apresentação desses processos de certificação de ética e governança. Mais para baixo, diz que a equipe jurídica ajudou a implementar um novo código de ética e de conduta do banco, com apresentação presencial às superintendências. E mais para baixo, afirma que o escritório nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal e reafirma que tem uma trajetória de quase 2 décadas prestando serviços altamente qualificados para grandes clientes, unindo visão jurídica e abordagem estratégica. Esse ponto é importante, de não atuar na defesa do Master no Supremo Tribunal Federal, que é onde trabalha o marido da chefe desse escritório, que é a Viviane Barsi de Moraes, o marido dela, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Muita dúvida foi levantada quando a Malu Gaspar, do jornal O Globo, trouxe a informação de que um contrato havia sido fechado entre o escritório dela e o Banco Master no valor de 129 milhões de reais, uma menção ao valor nessa nota, mas houve um levantamento de dúvidas e de questionamentos sobre eventuais relações entre o escritório, o ministro e o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, naquela ocasião. Inclusive, quando você cita Malu Gaspar, também que trouxe reportagem no jornal O Globo, no sentido de que houve uma comunicação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e Daniel Vorcaro, no dia em que ele foi preso pela primeira vez. Exatamente. Aí ela dá essa informação de que foram trocadas mensagens. As mensagens foram supostamente feitas a partir da captura de tela do bloco de notas do celular dos dois. Então eles escreviam no bloco de notas, tiravam um print da tela, capturavam aquela tela, mandavam por WhatsApp como visualização única, porque aí não há registro, mesmo depois que a Polícia Federal faça a perícia no celular. Só que o Daniel Vorcaro, no final das contas, não apagou as mensagens que foram escritas a partir do bloco de notas. Não há a mensagem no celular
no WhatsApp, no histórico do WhatsApp, apenas as mensagens vistas uma única vez, então só escrito, a mensagem foi visualizada, mas não havia a mensagem no WhatsApp. O que a Polícia Federal conseguiu encontrar foram os textos que estão salvos no bloco de notas dele e que, por intuição, o jornal fez a reportagem fazendo essa menção, cruzando os horários da elaboração das notas e das mensagens que foram enviadas na conversa com o ministro, que depois, em nota, negou qualquer interação nesse sentido com o Daniel Vorcaro naquele dia, numa nota que foi divulgada horas depois que a reportagem do jornal o Globo foi publicada. Então, nesse caso específico aqui, o escritório nega atuação na defesa do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, menciona esses 36 pareceres, menciona as reuniões presenciais e semipresenciais que teve com a presidência do Banco Master e também com o escritório como um todo, menciona os 15 advogados que trabalharam nesse caso e os 3 escritórios de advocacia que trabalharam sob a coordenação do escritório da Viviane Barsi de Moraes. Por isso eu faço questão aqui de também trazer a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, já que eu mencionei a informação trazida no jornal o Globo com relação a uma troca de mensagens entre o ministro e Daniel Vorcaro. Eu vou trazer aqui alguns trechos da nota, por exemplo, a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No outro trecho aqui da nota, a seguinte informação: os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Aqui conclui, portanto, a nota, alguns trechos, também trazendo o que veio de manifestação até aqui do ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente olha para a nota emitida pelo escritório da esposa do ministro, é a primeira manifestação com relação ao contrato firmado entre o escritório e o Banco Master. Primeira manifestação pública. Acho que um ponto importante só dessa nota do ministro Alexandre de Moraes é o final, que ele menciona um documento que a CPMI divulgou amplamente para a imprensa. Então, já direcionando o vazamento para a CPMI. Então, é um ponto que vai ser apurado pela Polícia Federal, que o ministro André Mendonça determinou a abertura de uma investigação a pedido da Polícia Federal para investigar esses vazamentos que levaram ao conhecimento das trocas de mensagens do Daniel Vorcaro, da ex-namorada dele, as relações ali, os contatos que haviam na agenda do Daniel Vorcaro. Então, só faço essa menção porque é um ponto importante. O ministro, para arrematar a nota, menciona que houve um vazamento da CPMI do INSS desses dados todos que envolvem diretamente ele e a esposa dele. Então, o primeiro posicionamento também do escritório da Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, dos 2 filhos que atuam também nesse escritório, trazendo um pouco dos detalhes de como foram de quais foram essas reuniões, em que formato que elas aconteceram. Não são muitos os detalhes, mas de uma maneira geral, as primeiras informações públicas oficiais a respeito desse caso. Porque havia muitas dúvidas com relação à atuação do escritório junto ao Banco Master. Exato, e havia essa desconfiança de que poderia ter havido uma atuação no Supremo diante do ministro ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ser casado com o principal nome do escritório, então havia desconfiança com relação a essas relações e aí essa nota sai para tentar reduzir essas desconfianças e tentar trazer esse posicionamento do escritório. É um balanço do que foi a atuação do escritório, é a reportagem que Telcuri e Gustavo Uribe assinam. Está lá no site da CNN Brasil, você pode conferir na íntegra essa nota e os principais destaques, claro, com toda a contextualização de fatos recentes que levam a essa manifestação do escritório. Telcuri, daqui a pouquinho a gente conversa mais então. Combinado.